Bem-vindos às conferências do NDR, onde a geração de conhecimento se encontra com o compromisso em transformar vidas. Aqui, reunimos especialistas, pesquisadores e pós-graduandos, promovendo diálogos que conectam a academia à realidade regional. Cada encontro é uma oportunidade de construir pontes para um futuro mais promissor. Acompanhe nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os eventos e conferências. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e não perca nenhuma novidade do NDR. Vamos lá. Não precisa repetir, né? Acho que não, né? Bom, só voltando, né? Sou egresso da UniOeste, né? Então a gente tem um carinho muito grande por todos que estão aqui. Os professores, fiz aula com acho que quase todos aqui, fui colega do Paulo, né? Então, acho que só o Cristiano, que eu não fui meu professor, então é um motivo de muita alegria voltar aqui. E falando sobre economia criativa, economia da cultura, esse é um tema que surgiu com o Carlinhos, que foi a primeira pessoa que me apresentou o tema, depois de um jogo de futebol, né, a gente tomando uma cerveja, e ele falou assim, Jonas, você é músico também, você toca, você gosta dessas coisas, eu recebi um material aqui sobre economia criativa, dá uma lida aí, eu acho que você vai gostar. E achei super interessante, era um tema emergente, na época ainda é emergente no Brasil, né, naquele período, e falei com o Jefão, que era meu orientador naquela época, para fazer minha monografia. Ele topou, né? Tipo assim, a gente sabia muito pouco, então a gente foi pesquisando, só vamos aprendendo junto, né? Vamos fazendo pesquisa. Fiz minha monografia, a monografia virou o Prêmio Paraná de Economia. Depois a gente entrei num projeto de mestrado, expandindo mais o termo, né? A ideia de pesquisa. Também fiz o meu mestrado aqui e fui para a UFMG, que era um dos poucos lugares no Brasil que oferecia a disciplina regularmente de economia da cultura. Existem 3 lugares no Brasil, né, fora do Brasil, né, Europa, Estados Unidos, é muito comum estudar a cultura do ponto de vista da economia, mas no Brasil só tem 3 lugares, que é o UFMG, Federal do Recôncavo Baiano e Federal do Rio Grande do Sul. Então era uma oportunidade muito boa de expandir o termo e estar dentro com pontos mais especializados do processo de pesquisa, né? Tem um passador aqui, né? Isso. Uhum. Bom, já fez a minha apresentação, né? Hoje eu estou como especialista de estudos avançados, trabalho com econometria, né? Uma microeconomia aplicada na Scantec. Fui professor substituto, né, de teoria econômica na UFMG e os meus últimos empregos, né, como economista na Prefeitura de Belo Horizonte, na Secretaria de Turismo, justamente trabalhando esses assuntos sobre economia da cultura e economia criativa. Então, qual que é a ideia desse trabalho? Então, a gente tem a apresentação, vou fazer uma breve introdução, né, porque a economia da cultura é algo muito novo, muito recente, né, para nós. Então, por que a gente deve estudar isso de modo separado, um pouco distinto, né, da economia, ou às vezes os pressupostos econômicos eles não respondem muito bem quando a gente vai aplicar essas relações, né? E algumas coisas que a gente encontra na literatura, né? As particularidades do trabalho com o músico, bases de dados, metodologia, resultados e algumas considerações finais, né? Bom, são 3 pontos principais que a gente vai observar, né? Que o campo de trabalho da música, o campo de trabalho artístico, ele é muito diferente daquele que a gente observa no campo de trabalho convencional. Quando a gente olha superficialmente na base de dados, né, a gente vai fazer, por exemplo, uma equação menseriana, não sei se vocês todos estão familiarizados, em que experiência e renda e nível de instrução eles são positivamente correlacionados, né, com o nível de rendimento. Né? Então, nesse caso, por exemplo, no campo de trabalho artístico, isso já não funciona, e é um dos pontos que a gente vai testar empiricamente. Né? Então, na literatura, a gente consegue observar alguns pontos. Um desses pontos, né, é que os artistas derivam satisfação com o trabalho. Eles têm rendimentos não pecuniários. O que é isso? O trabalho ele é tido na literatura como oneroso. O trabalho ele não é prazeroso. Então, ao adicionar de 1 hora de trabalho no campo de trabalho convencional, a gente tem mais ônus do que bônus. Né? É mais tedioso, mais cansativo.
a gente trabalha bem naquela ideia do trade-off de horas de trabalho e horas de lazer, né? Então, no campo de trabalho artístico, quando a gente olha alguns estudos aplicados, a gente observa que ao adicionar de 1 hora de trabalho, a gente tem mais satisfação do que desprazer com o trabalho, justamente porque as horas de trabalho e lazer, elas se confundem, né? Então, no caso do trabalho de músico, ele está ouvindo música, ele está trabalhando, ou ele está na sua hora de lazer? Ele está assistindo um colega trabalhar, ele está na sua hora de lazer, ou ele está no seu horário de trabalho? Então, essas coisas se confundem. Outros pontos, assim, que é a instabilidade da carreira, a distribuição de rendimentos intragrupo extremamente desigual. E é um problema que até é tratado na literatura, já uma literatura um tanto quanto mais antiga, que fala sobre a economia dos superstars. Então, os superstars, eles não são somente da classe artística, mas na classe médica, nos cientistas, existem, né, alguns que, por algum motivo, recebem rendimentos extraordinários, né? E a gente testa algum desses pressupostos justamente ao observar algumas características do campo de trabalho artístico, que é a característica de excesso de mão de obra, como renda média muito baixa, distribuição de renda extremamente distorcida, né, e baixo impacto do nível de escolaridade, rendimentos, precariedade no campo de trabalho, coisas nesse sentido que a gente observa. A permanência na ocupação artística também tende a não ser duradoura. É comum que no campo de trabalho artístico, a gente observa que pessoas dividem as suas horas de trabalho nas suas horas de trabalho convencional e trabalho artístico. Ou passam períodos da sua vida trabalhando em trabalhos artísticos e passam períodos da vida trabalhando em trabalhos convencionais, né? Então, algumas circunstâncias fazem com que esses processos sejam acelerados ou contidos, né? Então, um dos pontos que a gente investiga nessa tese. A cidade de Belo Horizonte é o ponto, né, principal que foi escolhida. Belo Horizonte é uma cidade que ela respira música, né, respira arte. Na mesma rua do bairro Santa Teresa, Rua 2 Indaiá, surgiu os 3 dos maiores expoentes da música brasileira, que é o Sepultura, o Clube da Esquina e o Skank, na mesma rua, né? O Santa Teresa ainda tem uma infinidade de outros artistas, né? Assim como o Tony Horta, que era do Clube da Esquina também. Mas a gente tem o Jota Quest, tem as orquestras sinfônicas, né? Filarmônicas, pode falar. O Savassi não tem tanta influência musical, não, né? Tem uns bairros boêmios também, né? Mas o principal bairro boêmio de Belo Horizonte é o Santa Teresa, né? Que é onde tem os bares, né? Então, hoje é um pouco mais distribuído ao longo da cidade. Tem alguns pontos na Pampulha, né? Tem alguns pontos no Barreiro, também mais em outras regiões, mas enfim, o principal ponto boêmio ainda é o Santa Teresa, né? E também um dos principais expoentes e recordista de números em vendas, que é o do Gospel, que é o Grupo Batista da Lagoinha, da Igreja Batista da Lagoinha, que também é um grande exponencial de produção de música. Então, a escolha desse território, assim, ele é bem interessante, porque ele tem uma representatividade bem grande em nível de Brasil. Então, basicamente, a partir dessa introdução, qual que é o objetivo? Seria examinar as particularidades que a gente encontra no campo da música. A gente pega um pouco emprestado a literatura que fala do trabalho artístico, né? A literatura, ela trata um pouco do trabalho artístico de modo geral, e mesmo dentro do trabalho artístico, ele tem muitas diferenças. O trabalho de artes performáticas, de artes plásticas, são muito diferentes, né? Então, é um trabalho, mesmo em artes performáticas, de um ator e de um músico, os custos de entrada são diferentes, né? Existem mais barreiras à entrada, ou mais ofertas a saídas, enfim. São coisas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para fazer essas análises, né? Então, basicamente, é buscar examinar esses fatores que estão associados à continuidade, né, na atividade laboral de músico, com os fatores associados à satisfação ou não do trabalho e distribuição do rendimento. Então, avaliar se o músico deriva satisfação com o seu trabalho, observar a trajetória profissional do músico, se está sujeito a ser abreviado,
dadas as vicissitudes do campo de trabalho, analisar a relação entre o nível de escolaridade, rendimentos derivados da música, e mensurar a magnitude das desigualdades de renda no campo dos músicos. Né? Antes de entrar um pouco, falar o que a literatura fala disso, né? Quando eu trabalhei como músico durante muito tempo aqui em Toledo. Né? Eu acho que eu parei de trabalhar como música ali por 2013, mais ou menos os últimos anos de graduação, porque a universidade foi me puxando cada vez mais. Né? Mas, ainda assim, diminuí, mas nunca parei por completo. Quando eu fui a Belo Horizonte, a primeira coisa que eu fui fazer é procurar me inserir no campo de trabalho da música para conhecer pessoas, né? Porque esses dados aqui que eu utilizo nessa peça são dados primários. Então, eu fui lá e entrevistei as pessoas, porque as bases de dados secundárias são muito precárias que nós temos, né? Eu, a partir dessa tese, eu ainda fiz um artigo com os dados secundários, mas, assim, com muito cuidado na análise com os dados da PNAD, que a gente vai ter algumas informações, porque, principalmente, é um campo de trabalho que deriva muito informalidade. Então, a base de dados que a gente teria, que seria uma base boa, seria a RAIS, né, mais recente, ou o Censo 2010, é muito longo, de muita distância no tempo. Então, a gente tem a PNAD, que a gente poderia trabalhar algumas coisas. Então, eu fui fazendo um paralelo dessas informações com o que eu coletava, com o que eu encontrava na PNAD, com o que eu encontrava no Censo, para ter uma base de comparação. Né? Evidências acerca da satisfação no trabalho. Né? A gente encontra alguns pontos, né, sobre essas relações do trabalho artísticos, algumas formas da literatura. A gente observa que no trabalho artístico, dada a capacidade de produção do indivíduo, a formação, o nível de instrução, basicamente ele teria, se a gente comparasse com pessoas que estão fora do mercado de trabalho artístico, ele teria remunerações superiores àquelas que ele tem no campo de trabalho artístico. No entanto, ele consegue ter, algumas evidências de que há rendimentos não pecuniários que complementam essa renda. Né? A gente observa que eles são capazes de captar maior satisfação advida do emprego, da sua mão de obra, e aqueles também a gente observa que eles são mais satisfeitos com o seu trabalho do que quando a gente compara com quem está fora do campo de trabalho artístico. No caso do trabalho brasileiro, né, a gente observa efetivamente que eles derivam utilidade e não desutilidade com adicional de horas de trabalho. Então, isso é um trabalho empírico, né, com os dados. Então, a gente conseguiu fazer esse teste e observar essa relação de utilidade e não desutilidade, utilizando grupos de controle também, fazendo comparações nessas relações. Então, apesar de que a performance do músico, né, ela pode ser terapêutica, né, de modo geral, né, no sentido mais amplo, né, relacionando a satisfação com a aplicação do seu tempo naquele ofício, a relação com o bem-estar não é frequente. Né? Então, alguns pontos eles não são conclusivos na literatura nesses pontos, e é um dos pontos que a gente vai testar nesses resultados. Um dos outros pontos que a literatura coloca seriam os indivíduos que tendem a entrar no campo de mercado artístico são motivados pelos rendimentos espetaculares ou extraordinários que são obtidos pelos superstars. E eles seriam apostadores, né? Então seriam apaixonados pelo risco. Estariam tentando dar certo de alguma forma para terem rendimentos extraordinários. Né? E a gente consegue observar, quando a gente vai à literatura internacional, que somente, por exemplo, nos Estados Unidos, somente 24% dos artistas têm dedicação exclusiva. Então, é muito, muito comum essa dualidade. Há um alto nível de escolaridade, né? Então a formação de nível superior é importante para a entrada no campo de trabalho e, como resultado, maiores chances de permanecer nesse campo de trabalho artístico também. E também eles tendem a derivar maiores retornos pecuniários e não pecuniários também, que a gente tem como resultado encontrados nessa investigação. O trabalho artístico ele é altamente competitivo, né? Então, com todas as características de excesso de mão de obra e, sobretudo, que eles seriam tidos como apostadores porque eles teriam essa superestimação
da probabilidade de sucesso no futuro. Pode falar. A escolaridade é só na graduação da música? Ou... Ampla, né? Então, eu investigo também se essa é uma formação como músico ou se é uma formação fora da música também, contando um nível superior, né? Então, quando a gente observa os resultados, a gente tem diversos tipos de formação, né, em nível superior, mas atuando em campos de trabalhos artísticos, né? Em média, né, como eu falei, fora do Brasil, a gente tem uma tradição maior de entender o trabalho artístico como um ativo realmente da economia. Então, por exemplo, a gente tem bases de dados específicas, né, já com séries históricas, que a gente consegue observar isso ao longo do tempo. Isso, no sul global, no Brasil, ainda é muito incipiente. A gente fica apostando em coisas que são muito maiores, né? Por exemplo, vou usar um exemplo muito mineiro, esse que é a mineração, né? Que tem, acho que uma participação de 7% no PIB, alguma coisa assim. E, por exemplo, o turismo está muito próximo disso, né? Então, se a gente conseguir fazer com que a gente supra determinadas necessidades, né, o que é um campo de trabalho muito amplo e com muita incidência de informalidade, a gente talvez supere esses 7% e a gente consiga ter outras alternativas sustentáveis para a geração de rendimentos do que, por exemplo, a mineração da moto aos modos que a gente tem, né? Enfim, mas seguindo para cá, né, o trabalho também no campo de trabalho artístico, né, ele tem que ser mais precário do que estável, né? Então a gente encontra basicamente baixos salários, posição de subocupação, períodos de desocupação ao longo da carreira. Ainda nessa questão da escolaridade, essa demanda de superstars, nós temos uma relação mais do que proporcional ao seu nível de talento. O que isso acontece? Há uma hierarquia, né, que não dialoga com o seu nível de talento e o seu nível de rendimentos, né? Então, pode acontecer que tem um artista que ele não seja tão bom artista e não tenha um rendimento, e tenha um rendimento extraordinário. Mas pode acontecer que você tenha um artista que seja super virtuoso, com super habilidades e não consiga ter uns rendimentos tão bons, ou super qualificado. Enfim, são pontos assim que são encontrados na literatura e que é muito comum no campo de trabalho artístico para as suas análises. A educação formal é um importante subsídio para a permanência na ocupação, né? Então, tanto a educação como artista, a sua ocupação, a sua formação em outras carreiras, elas têm um importante subsídio para a sua permanência. E outro ponto bem interessante, quando a gente vê, muito influenciado pelo Gary Becker, no Criticism on the Family, que as redes consolidadas por famílias, por amigos, né, são muito importantes para a entrada, para o sucesso e para a permanência na ocupação dessas atividades. Então, o background familiar conta muito, porque, por certo modo, talvez você já é indicado aos caminhos, com o que você deve falar, o que você deve fazer, né? Isso conta muito para o sucesso da carreira. Então, a classe social da família do artista também é uma referência para a sua remuneração, muito mais do que a sua escolaridade. Então, se você já parte de uma classe, de uma remuneração familiar média ou alta, então a sua probabilidade de manter esse nível de padrão, mesmo atuando no campo de trabalho artístico, é muito grande. Bom, processo de amostragem. Eu iniciei a pesquisa, a primeira entrevista com o Zé Dias, que é o presidente da Ordem dos Músicos no Brasil, em Belo Horizonte, no final de janeiro, início de fevereiro. Em março, foi decretado a pandemia, o lockdown, né? Então, o meu planejamento era fazer entrevista tete a tete, conversar com as pessoas, enfim, né? Não foi possível fazer esse processo, né? Mas, conversando com a Ordem dos Músicos, ele me ajudou muito, né? Passou todo um e-mail deles e eu enviei a minha pesquisa toda digital e direcionei alguns pontos da pesquisa pensando as relações os impactos da Covid no campo do trabalho. Então, eu consegui fazer algo interessante, né? Daquela ideia de fazer
a limonada com os limões, né? E, basicamente, né, foi ao longo do ano de 2020, a partir dos dados da Ordem dos Músicos do Brasil, que eles também não têm essa informação de modo preciso, há aproximadamente 15 mil músicos atuando em Belo Horizonte. Então, a partir do cálculo amostral, a gente soube que com 375 amostras a gente teria a representatividade amostral e também fizemos a entrevista com 380 indivíduos, né, na primeira onda de entrevistas. Então, esses 380 eu fui os revisitando ao longo do ano para fazer a aplicação metodológica, para observar também, principalmente, a permanência na ocupação ao longo do tempo. Na segunda etapa, né, então, a partir de junho, julho, agosto, outubro, novembro, dezembro, a gente começou a fazer perguntas, né, sobre os aspectos da Covid, os impactos no campo de trabalho. Bom, o primeiro ponto, sobre a satisfação com o trabalho na música. Eu criei um índice, né, pensando nessa relação de satisfação. Então, o indivíduo ele teve a oportunidade de responder sobre 3 grandes grupos. Sobre o prestígio, que seria o ambiente da sociedade, o ambiente de trabalho, pensando no prestígio da sociedade, prestígio perante os colegas, pessoas próximas, apoio de colegas, apoio profissional, enfim. As atividades artísticas, elas têm uma característica muito interessante, são atividades meritórias. Não confunda meritória com meritocráticas, né? Meritória no sentido de que é alguma posição que as pessoas admiram, né? Então, assim como a gente observa os magistrados, né, os juízes, enfim, outras posições na sociedade, que as pessoas olham, por vezes, com olhos de talento, né, de admiração, né? E isso gera algum valor, né, na satisfação do trabalho. Satisfação com a jornada profissional, enfim, com o trabalho na música, com a remuneração, enfim, de pontos nesse sentido. E satisfação emocional, os desgastes na carreira e pretensões, né, de abandonar ou não. Então, o indivíduo ele teve a oportunidade, numa escala do tipo Likert, de avaliar, né, cada um desses pontos e dizer se está mais 10 para muito satisfeito ou 1 para pouquíssimo satisfeito, né? E aí a gente cruzou com algumas outras informações, como contribuição na previdência, motivação para trabalhar, enfim, né? A partir desse valor, desse somatório de informações, eu tenho um score médio para cada um dos indivíduos e um score global para a satisfação dos trabalhadores gerais em nível de Belo Horizonte. Então, sobre a permanência na ocupação, investigamos sobre a diversificação no campo de trabalho como músico, trajetória profissional, né, a posição ativa no posto de trabalho, ou inativa, mas basicamente eu busco aqueles que estavam ativos no primeiro momento, e sazonalidade, remuneração no campo de trabalho, dentro e fora da música. Para a permanência na ocupação, eu utilizei análise de sobrevivência sobre 2 métodos. Sobre a representatividade do método não paramétrico do estimador de Kaplan-Meier, que basicamente vai fazer uma representatividade de 2 ou no máximo 3 variáveis, né? E um estimador paramétrico, que no meu caso, ele deu como distribuição o IGU, que é como se fosse um modelo de regressão do MQO, com uma variável independente, várias independentes, que a gente faz o texto, faz a sua construção a partir desses pontos. Por que o estimador de análise de sobrevivência e não um logit, um probit, um MQO comum, né? A gente tem sempre que há um problema de censura nos dados. O que é censura? Eu inicio a pesquisa em um determinado período do tempo, né? Período 1. Antes do período 1, eu não sei o que aconteceu com aquele indivíduo. Então, eu tenho uma censura à esquerda. Eu termino a minha pesquisa no final de 2020. Depois de 2020, eu não sei o que vai acontecer com ele. E eu tenho mais um problema que é a censura intervalar, que são aqueles que vão deixando de fazer parte da pesquisa também.
O método de análise de sobrevivência ele já prevê esses pontos e é o mais adequado para você fazer esse tipo de pesquisa quando a gente encontra esse tipo de censura. Eu iniciei com 380 e acho que eu terminei com 190 indivíduos respondendo a pesquisa. Então, esse método ele tende a suavizar essas perdas de informação, ao contrário de alguns outros métodos econométricos que a gente podia utilizar. Sobre os diferenciais de rendimento, né? Então, algumas das questões, né, que a gente procura, né, sobre a sua formação, sobre formações em outras áreas, sobre o estudo, né? Então, sobre proteção social do trabalho e informações pessoais, né, basicamente. Sobre os diferenciais de rendimento, né? Então, como eu falei antes, sobre a equação Minceriana, eu faço a aplicação da equação Minceriana, que basicamente é o log natural dos rendimentos da remuneração do trabalho como músico, em função da escolaridade do artista em anos de estudo, experiência, contabilidade, totalidade, características individuais, né, sexo, raça, se você nasceu em Belo Horizonte ou não, grande, enfim, né, todas quaisquer características individuais da pessoa que estava respondendo a pesquisa e características do posto de trabalho. Sobre desigualdades intragrupo, eu faço a proposta de uma análise de 3 indicadores. É o índice de Gini, para você observar a distribuição média, o índice de Mehan, para observar a parte inferior da cauda da distribuição, dentre os mais pobres, e o índice de PS, que faz a análise e a observação dos dados de desigualdade dentre os mais ricos, né? Então, a gente consegue ter uma análise global que talvez o Gini ele tenda a disfarçar algum desses resultados. Então, a gente observa se entre os médios eles são mais iguais ou desiguais, entre os pobres eles são mais iguais ou desiguais, entre os ricos eles são mais iguais ou desiguais. Partindo para os resultados, né? Características, né? Olha, deixa eu ver se consigo. Não vai na TV? Não. Enfim, então a gente consegue observar, né? A grande parte da minha amostra, como a gente tinha como expectativa, né? Maior parte da população, pelo menos 50% da população com ensino superior completo, né? Além daqueles que eu entrevistei na Ordem dos Músicos, eu também pesquisei outros indivíduos ao longo da pesquisa, né, para que a gente não tenha um viés de amostra, né? Então, não são aqueles que estão na universidade, que estão na ordem, que são filiados à Ordem dos Músicos, mas também aqueles que não são filiados e atuam no campo de trabalho normal, né? E atuam no campo de trabalho artístico do modo convencional. A superior completa em música também é bem interessante, né? Que a maior parte também tem o superior completo em música, enfim. E são músicos bem experientes, né? A partir de 18 anos de carreira, com tempo de atuação. Sobre os impactos da Covid na trajetória profissional, a gente observa que ao longo na primeira onda de entrevistas, né? A gente tinha que 53% da amostra não teve nenhum período de interrupção de rendimentos. Nunca ficaram nenhum período nesses 4 últimos meses que eu perguntei. Então, eu chegava para o indivíduo e perguntava, nos 4 meses anteriores, né, você teve algum período sem trabalhar remunerado com música? Então, sim ou não, e a partir desses pontos ele respondia. Desde o início? Desde o início. A primeira onda, ela não tinha Covid ainda, né? Então, eu comecei em fevereiro, a primeira pergunta, então eu estou perguntando dos 4 meses passados, né? Ah, tá. Isso, exatamente. Na segunda onda, em junho, eu pergunto dos 4 meses anteriores, que daí já tem a Covid, né? E assim eu vou fazendo o ciclo de todos os 360. Então, o que você chama de onda não é onda da Covid, Não, é a onda da amostra. Eu relacionando com vacina. Oi? A onda... Eu também Eu estava estava relacionando com vacina. Não. Você perguntou para eles quando estava sem vacina? Ainda sem vacina. A gente não tinha. Não tinha. E Eu fiz, o meu campo foi ainda, tipo, a gente estava em lockdown total, né? A gente não estava indo para a rua, estava tudo fechado.
Você telefonava para eles. Eu fui pela internet, né? Alguns foi por telefone, né? Outros fiz entrevistas que queriam participar, né? Que é muito interessante, porque como é um campo de trabalho que não tem tantas pesquisas do ponto de vista econômico, as pessoas acharam super interessante ter a pesquisa e queriam participar também. Até porque eles estavam sem trabalhar, né? Também, né? Tinha disponibilidade de tempo para isso, né? Para responder. Então a gente observa assim, né, que era um grupo de uma amostra de músicos, né, sempre atuantes. Alguns que você estava seguindo nas ondas morreu por Covid? Então, eu não sei, né, isso eu não consigo saber, mas muitos deixaram de participar. Né? Por que Porque acontece? você foi até o segundo, você não sabe se ele deixou de participar por algum motivo. Eu não sei. Porque é ele que te procura. Porque o que acontece? Eu enviei por e-mail, por telefone, enfim, o que foram por telefone foram até o final, né? Responderam todas as vezes, o que foi por videoconferência foi até o final, mas por ver, a maior parte das vezes, a maior parte das entrevistas foi por e-mail, né? Então eu enviei contato para a pessoa preencheu no Google Forms, deixou o seu e-mail, aí eu peguei e capturei aquela coluna de e-mails e repetia a segunda onda, já avisava, você vai ter mais 2 ondas de entrevistas, né? Então, eu chegava na segunda onda, reenviava um e-mail com o link da pesquisa, a pessoa já abre dentro do campo de e-mail dele, já abre a pesquisa ali, não precisa clicar em link nenhum, né? Porque daí você não garante a aleatoriedade da sua amostra entre os 15 mil, porque é uma coisa que ele que te responde, né? Então, quer dizer, você não garante a aleatoriedade. Mas é lógico que no momento de pandemia foi o melhor que não tinha como seria selecionar uma amostra aleatória desses 15 mil para tentar garantir a aleatoriedade. Eu mandei 21 mil e-mails, né? 21 mil e-mails, que foi o mailing. Você tinha um robôzinho? Olha, não tinha ainda. Mas eu usei o sistema da UFMG para instalar e-mail com @UFMG. Aí eu fui lá no sistema deles, eles me liberaram mais e-mails diários para poder enviar e receber, né? Aí eu consegui, a partir do sistema deles, enviar, porque daí a pessoa recebia um @cdplar, né, .ufmg, dava uma confiabilidade maior, né? Aí, sem contar que o presidente da Ordem dos Músicos também fez uma notificação para os filiados, vocês vão receber uma pesquisa, respondam, enfim. Mas não foi toda a amostra, né? Foi uma parcela da amostra que respondeu. 15.380 responderam, foi isso? Não, dos 15 mil músicos atuantes, que é a expectativa, né, que a gente tinha ali, eu selecionei 375. Né? A minha amostra é de 375. Você já selecionou a amostra? Então não. Eles responderam 375. Entendi. Né? Então não foi você. Tem essa expectativa para um universo de 15 mil. Né? Com um universo de 15 mil, com 375 eu respondi. Ok. Né? Não, eu entendi. Então, exatamente. Essa amostra então, não tem uma aleatoriedade, porque eles que te responderam. O cara que respondeu pode ser diferente do cara que não respondeu. Você pode ter um problema de endogeneidade. Mas que na época da pandemia... Eu fiz o teste de endogeneidade depois. Eu rodei Não, mas de seleção, né? Não sim, de seleção. Você não... Sim. Quer dizer, vamos dizer assim, às vezes o cara que está numa situação tão difícil não teria nem, às vezes nem respondeu esse seu e-mail. Quer dizer, você tem... Mas o ponto o que dá para fazer, claro, no momento de pandemia, você não tem como... Mas você acha que isso pode ter causado algum viés nos resultados? Eu acho que não. Não, porque a gente, dentro das informações que eu tenho das características amostrais, são muito parecidas com as características amostrais que a gente tinha no censo de 2010 e com as características amostrais que a gente tinha na PNAD. Né? E do seu grupo de dos amigos lá. Exatamente. Você tem uma de controle dele por fora. Aí eu fui... Elas não estavam assim, mas eu fui fazendo comparações, né? Aí eu utilizei aquela parte de intelectuais, artistas, cientistas, né, da classificação da CBO, e tive eles como base de controle. Deixa eu te falar. Você falou
15 mil alguma coisa e 300 alguma coisa. Isso. Isso de cabeça, eu acho que deve dar 90 alguma coisa de confiança. Isso. E normalmente menos que 5% de margem. Exatamente. Isso, de cabeça. Exatamente. É isso. Eu acabei de fazer em São Paulo 400. Não, mas nós temos Toledo. 13 mil apenados, é isso aí. É isso aí. Nós temos de Toledo, aquela vez, 100 mil habitantes, deu 400. Exatamente. Quer dizer, um negócio que deu 41 aí, podia chegar a 46 ou 30 e... Exato, né? Exatamente. Que é o erro amostral. É um erro amostral. Se você selecionasse infinitas amostras, poderia estar dentro desse intervalo de confiança. Exatamente. Seguindo um ponto bem interessante sobre a Covid, né? Eu faço algumas perguntas sobre redução de renda no período, né? Se houve alguma redução, e mais que 90% de redução. Se há alguma redução, já na primeira, na segunda onda, já aumentava de 58% para 62%, aumentou para 3%. E um principal ponto, né, auxílio de renda emergencial, a grande maioria não conseguiu ter acesso ao auxílio de renda emergencial. Né? Então, foi um dos problemas que você não conseguiu, como é um processo que nem a Ordem dos Músicos, nem a Prefeitura tem acesso, sabe quantos artistas tem na cidade, como é que você vai conseguir direcionar? Tem uma carência de dados muito grande. As secretarias não têm essas informações. Né? A gente, no Brasil, tem algumas informações, mas elas são ainda muito precárias sobre esses termos. Então, quando a pessoa fala assim, eu trabalho, sou artista, né? Não comprovo. Eu sou informal, como todo mundo é. Aí você não conseguiu ter acesso. Só aqueles que tiveram realmente algum tipo de comprovação da sua atividade. Bom, sobre índice de satisfação com o trabalho, né? A partir desses resultados, a gente observa que os indivíduos eles estão naquela classificação de nem satisfeito nem insatisfeito com a sua ocupação. Mas, sobretudo, né, a maior parte dos indivíduos, né, a maior parcela, que é 42%, né, a gente consegue observar, deriva alguma satisfação e a segunda maior parcela, que é 32%, que é alguma satisfação com o trabalho. E é justamente um ponto também que a gente negligencia como economista, que é o estudo da satisfação com o trabalho. Né? O trabalhador satisfeito ele é muito mais produtivo na sua relação. Né? A felicidade de estar trabalhando, a economia da felicidade é algo também a ser estudado. Né? Então, é uma coisa interessante, né, Jonas? Porque mesmo com instabilidade, mesmo com baixo salário, satisfação é alta. Exato. Quer dizer, e é esse o ponto. Não é o dinheiro que dá satisfação para ele. Esse é o ponto que eu investigo. É o cerne central da pesquisa. Que são rendimentos não pecuniários, que são complementares aos rendimentos pecuniários. Porque a gente observa que esse indivíduo podia estar ganhando pelo nível de qualificação da amostra, ele podia ganhar muito mais fora do trabalho, daquela posição, mas ele tem esses rendimentos não pecuniários como rendimentos complementares à sua ocupação. Né? Só uma perguntinha comigo. Estava perguntando para o Paulo. Você precisa falar quem? Desses seus respondentes teve? Teve. Mas não precisa falar nome de nascimento? Não. Estou enchendo o saco. É do sertanejo. É do sertanejo. Mas, enfim, teve famoso sertanejo do pop. Jota Quest, né? Aí vai ficar fácil, né? Reduzir para 5. Jota Quest em Belo Horizonte e tal. Vai ficar mais fácil, né? Ô, Jonas, e tem um pessoal aí, que é o pessoal da rede de apoio, que os holds, a caixaria, a galera, né? Que não tá, porque não tá na ordem dos mil. E assim... Mas que também sofreu muito. Sofreu, né? Toda a cadeia, né? Toda a cadeia, as casas de show também sofreram, tudo, né? Porque há uma cadeia produtiva relacionada ao campo de trabalho artístico, né? Se você não está produzindo, são os holds, são gráficas, né? São uma série de... Pessoal que nome que locação, enfim, né? Uma galera, até motorista de van, né? Enfim, né? Caminhão que vai levar equipamento, enfim, uma série de pontos. Reduziu o número de pessoas que os bares podiam dar cano, né? A inadimplência e isso é uma característica, né, do campo de trabalho artístico, pela característica de excesso de mão de obra, né, a precariedade do campo de trabalho. Né? Eu dou cano em você, mamãe. Você não tem que comprar, não sei como você vai comprar, né? Você não tem muito.
Você não ferramenta tem, jurídica não tem pra- forma de barganha. É. Né? Então, justamente esses pontos também são pontos, né, bem centrais, característicos da pesquisa. Um ponto bem interessante também, que é o nível de satisfação, que a gente observa que aqueles que têm algum tipo de formalização, que, como músico, né, que eles falam, contribuem para a previdência social como músico, eles têm o maior nível de satisfação com o trabalho, o nível de satisfação global também, e o nível de satisfação com a remuneração. Né? Aqueles que têm algum tipo de satisfação superior também são aqueles que têm ensino superior em qualquer área, principalmente na música. E o mais interessante, quando a gente observa essa relação de satisfação, ela é positivamente correlacionada com o nível de instrução. Então, se você tem um maior nível de instrução, você também é mais satisfeito com a sua relação de trabalho. Os outros, eles são positivamente inclinados, mas eles não são tão direcionados assim como a gente observa com o nível de instrução, né? Com relação ao trabalho, com a remuneração e o índice central com a de satisfação global. Esse ponto, né, da permanência na ocupação, não sei se vocês estão familiarizados com esse gráfico, esse é o estimador global de sobrevivência de Kaplan-Meier. Então, no período zero, né, são aqueles que representam toda a minha amostra, e a partir do tempo são aqueles que passaram a não deixar não é aqueles que deixaram de fazer parte da amostra, mas aqueles que passaram de posição ativa para inativa no campo de trabalho como músico. Eles ficaram desempregados. E a gente observa aqui que é um ponto bem interessante dessa pesquisa. Aos 120 dias, basicamente em abril, mais ou menos, de 2020, foi quando foi decretado o lockdown, e a gente tem a principal quebra, né, no campo de trabalho, com a principal quebra aqui de 15% que passaram, que deixaram de participar ativamente no campo de trabalho com os músicos, né? E a gente chega ao final da série somente com 31% da amostra participando no campo de trabalho ativamente. Jonas, eu não entendi. Esse cara, você considera que ele desistiu porque ele parou de entrar em contato contigo ou porque ele te disse que desistiu? Ele me disse que desistiu. Entendi. Né? Ele me disse que desistiu. Aí eu faço esse teste também, esse mesmo estimador de Kaplan-Meier, por diversas características que eu consigo observar. E a partir disso eu consigo encontrar quais são as principais características daqueles que permaneceram ou daqueles que desistiram. Né? Por exemplo, sexo não tem uma diferença tão grande, né, entre as duas curvas. Por raça não tem uma diferença tão grande entre as duas curvas. Mas a gente vai ter uma diferença bem interessante sobre redução de renda. Né? Então, a renda é algo muito importante, apesar de derivar satisfação. É porque está no nível da sobrevivência. Exatamente. Né? Então, a renda é muito importante. Existe um ponto que é o ponto limite que ele vai ligar a chave. Todos os degraus parece que estão no meu tempo, parece, né? Oi? Todos os degraus são praticamente naquela época. Exatamente. As quebras, né, aos 120 dias, né, aqui, as principais quebras aqui também, né, então a gente consegue observar os pontos, a redução de renda, né, e a sobrevivência por satisfação, né, aqueles que disseram que são classificados como satisfeitos, eles perduraram um pouco mais, mas ainda teve uma quebra muito grande, diferente daqueles insatisfeitos, teve a maior quebra justamente no principal dos 120 primeiros dias. Sobre a duração do período, né, então a gente tem um teste, né, basicamente em dias estimados. Os principais pontos, né, aqueles que são abaixo de 40 anos, né, são os mais jovens, duraram ao longo do ano 256 dias. Aqueles que contribuíram para a Previdência Social duraram, em média, 278 dias. Com ensino superior em música, duraram 275. Música como ocupação principal. E, principalmente, aqueles que não tiveram redução de rendas foram aqueles que mais duraram durante o período. Ou seja, apesar de que tem-se rendimentos não pecuniários, eu observo que a redução de renda é algo muito importante nesses pontos para a permanência na ocupação.
Já para estimação paramétrica, eu fiz os testes de adequação e ele teve, pelos resíduos Cox, ele deu com uma distribuição Weibull, e o modelo é o teste para saber qual tipo de modelo que eu vou utilizar, dado a construção dos meus dados, né? E, basicamente, essa relação da interpretação desses resultados e a razão de risco do evento ocorrer. Então, ele foi significante, né, pelo menos ao nível de 6%, né, para a idade, né, previdência social, mas o principal ponto, né, se houve redução de renda na pandemia, foi o principal ponto, assim como mostrou aquele gráfico de Kaplan-Meier sobre essas relações. Se desenvolve outra atividade, foi o segundo ponto mais importante. Ou seja, se você tivesse uma atividade paralela que te segurasse, né, alguns pontos ali, ele ainda continuaria fazendo as suas atividades como músico ali e faria aquilo que a gente observa na literatura, que é essa dualidade no campo de trabalho artístico e não artístico. Sobre os resultados da equação de rendimento, é muito interessante que a gente observa que aquilo que a gente normalmente encontra numa equação miskeliana como significativo, sexo, raça, origem, previdência social, nada disso foi significativo, né? Por isso é um dos pontos mais interessantes para a gente estudar, umas microanálises, né, de pontos mais não tão globais, que a gente tende a complementar a teoria econômica com relação a esses pontos. Mas, com relação ao nível de instrução, escolaridade, alguns pontos foram bem significativos, e sobre as variáveis, principalmente de idade e experiência, eles foram bem significativos. Ô, Jonas, tem alguma relação, por exemplo, o cara que tem ensino superior, especialização, mestrado, doutorado, foi significativo ali, né? Sim. Quer dizer, será que existe uma tendência maior a esse cara dividir o rendimento dele com outra profissão? Não, eu fiz esse teste. Normalmente, esse cara está com dedicação exclusiva. Né? Teoricamente, a maioria é formada em música. Formada em música. E aí ele diversifica dentro da música. Ele dá aula... Exatamente. Toca... Ele diversifica dentro da música em várias coisas, sejam até indiretas à música. Porque o músico ele vai lá e trabalha com técnico de som, técnico de luz também. Né? Aí ele dá aula de música. Aí ele também toca. Sim, grava uma vinheta para um rádio. Grava uma vinheta, vai para o estúdio. Quem já tinha essa diversidade no campo de trabalho, que eu também investi, mas não couberam nas análises econométricas, eles tenderam a permanecer também. Um dos pontos que eu testei, mas eu acho que por conta da pandemia eles não deram significativo, era por estilo musical, né, por campo de atuação. Talvez aqueles que têm mestrado e doutorado, ou estão como professores nas universidades, né, a gente tem 2 universidades com curso superior de música, né, ou estão nas filarmônicas, nas orquestras, né? Então, pode ser algo nesse sentido. Então, por isso que deu significativo, de modo bem interessante, quem tem mestrado, doutorado em música, né? Então, está bem nessa relação. E a satisfação com o trabalho também, ele não deu significativo para explicar, né? Deu significativo para explicar essa relação no campo de permanência nos diferenciais de rendimentos, ou seja, aqueles que são satisfeitos. Aí tem uma questão de você é satisfeito porque você ganha mais ou ganha mais porque você é satisfeito, né? É uma pergunta que a gente pode fazer. Mas, enfim, nessa relação são alguns pontos que a gente consegue encontrar nessas relações econométricas. Sobre as desigualdades, o principal ponto que a gente mostra aqui na curva de Lorenz é esse ponto de inclinação justamente aqui ao lado direito da distribuição, que mostra indícios de desigualdades, principalmente mais exacerbados do lado mais rico, que são aqueles superstars que eu entrevistei, né? Que vão estar nessa relação. Então, isso chama atenção, né, que ele tem uma concentração de desigualdades de rendimentos. O rendimento como músico, né, sem dedicação exclusiva, né, a gente tem até 75% até R$ 1.500, com um rendimento médio de 1.142, são valores de 2020, tá? Então, a gente tem, eles não estão atualizados. Com o rendimento com dedicação exclusiva, a gente vem aqui o rendimento médio, né, de R$ 3.605. Né? Então, a gente observa que pessoas, né, com cuja maioria, né, acima de 50% com ensino superior, com rendimentos inferiores, que talvez
você oferia fora do campo de trabalho artístico. Então, é outro indício daquela relação da satisfação do trabalho de rendimentos não pecuniários. O teto máximo só foi 9, Acima de 12. Acima de 12. Aí está entre os 1% mais ricos, né? Acima de 12 mil reais. Eu não me lembro qual foi o teto, mas assim, passava de 100 mil reais. Tem uma nota aqui embaixo, é 200 mil. É 200 mil, isso. Exatamente. Então, falando sobre... Ele vira um outlier, né? Ele vira um outlier, ele dá uma bagunçada na sua distribuição. Por isso que eu usei por isso que eu usei o Gini e o Meio não peça. Né? Porque se eu usasse ele bruto... Se eu usasse o Gini, dava uma bagunçada, né? E é justamente essa bagunçada que eu estava procurando. Que era essa relação dos superstars que eu estava procurando explicar nessa distribuição de renda. Né? Falando sobre o rendimento médio, né? A gente consegue observar que, dentre aqueles que são... que ganham menos, né, por faixa etária, por exemplo, né, eles têm uma desigualdade menor. Então, se você ganha menos, todo mundo do seu lado está ganhando menos. Né? Então, por faixa etária, por nível de escolaridade. Com aqueles com ensino superior em música, pensando, né, sem dedicação exclusiva no campo de trabalho de música, aí já começa a ter um nível de desigualdade em todos os pontos, né, no Gini, no Meio e no PES. Quando a gente observa essa relação com dedicação exclusiva, a gente tem uma relação também muito parecida nesses pontos. Também entre os mais jovens, com salários mais baixos, a gente tem menos desigualdade, mas a gente passa a ter mais desigualdade, principalmente na faixa onde há maior concentração de rendimentos. Né? Maiores rendimentos médios, 5.092, a gente tem maiores níveis de desigualdade também. Jonas, aqui nos valores é só da remuneração artística. Só da remuneração artística. Tá. Sem considerar outras coisas. Quem faz outra coisa. Sem considerar. Uhum. Bom, considerações finais. Né? A gente observa que, em média, os músicos não são nem satisfeitos nem insatisfeitos com o seu trabalho. Então, a gente rejeita a hipótese de que o músico, no geral, deriva satisfação com o seu trabalho. Por sua vez, os resultados indicam que os níveis de satisfação impactados positivamente naqueles pontos que eu mostrei na curva, principalmente aqueles que têm ensino superior em música ou em alguma área do conhecimento e atuam no campo de trabalho musical, contribuem para a previdência social com música. Então, algum tipo de formalização, alguma relação, né, contratual faz com que você tenha um maior nível de satisfação também. E aqueles que têm a música com trabalho como ocupação principal. Né? Assim como a gente pergunta na opinagem, se é a sua ocupação principal ou secundária. Então, a minha ocupação principal é como músico, mas eu ajudo meu pai na marcenaria, por exemplo. Né? Eu faço alguma coisa assim. Enfim, aqueles que estão como principal derivam maior satisfação. No caso, a gente pode concluir que a satisfação com o trabalho está mais associada a forma de inserção no trabalho do que com o trabalho propriamente dito. Né? Então, você pode derivar mais satisfação se a forma de inserção for a partir desses moldes que eu acabei de apresentar. A Covid, né, contribuiu para as intercorrências na trajetória profissional do músico. Quando a gente compara os estudos que foram feitos na Europa, os meus resultados foram muito parecidos, que ocorreram em um ano, o que aconteceria em 10 anos. Né? Então, acelerou o processo de desocupação, né, no caso da Covid. Então, a gente observa que na análise de sobrevivência, os músicos jovens com abaixo de 40 anos, que têm música com ocupação principal, contribuintes para a previdência, satisfeitos na ocupação, e sem impactos de renda negativos, né, formam as características gerais de indivíduos daqueles que permaneceram na ocupação ao longo do tempo. E há também uma sensibilidade bem evidente, né, na relação de renda e permanência na ocupação. E a gente também não pode rejeitar essa hipótese que a satisfação ela é acima dos rendimentos pecuniários. Ela é importante, ela é complementar, mas ela não é suficiente para que se faça uma permanência na ocupação no longo prazo.
Sobre os diferenciais de rendimento, não se pode rejeitar a hipótese de não linearidade, né, entre nível de instrução e rendimentos derivados da música. Há uma relação linear positiva entre idade e renda, ou seja, a experiência no campo de trabalho ela é muito importante para a explicação dos diferenciais de rendimentos, ou seja, com mais anos de trabalho, você tende a ganhar mais do que aqueles que têm menos anos de trabalho. E a satisfação do músico com o seu trabalho, com o princípio explicativo dos seus diferenciais de rendimento, ou seja, os retornos pecuniários eles são superiores para os músicos que classificam como satisfeitos perante os insatisfeitos. Ou seja, aqueles que estão satisfeitos, os rendimentos pecuniários eles são mais importantes do que aqueles que estão insatisfeitos com a ocupação. Considerações ainda, né, a maior parte dos músicos oferem rendimentos inferiores à média geral, pensando naqueles grupos de controle, que a gente trabalhou que seriam pessoas que, em média, teriam o mesmo nível de qualificação e características amostrais, maiores desigualdades, que podem ocorrer algumas características específicas, como os músicos com dedicação exclusiva, abaixo dessa faixa de 30 a 36 anos, e também graduados no ensino superior de música, são aqueles que têm os maiores pontos de desigualdades observados. E um ponto bem interessante, né, que é um período um tanto quanto crítico, né, sobre a produção cultural a nível do Brasil, que a partir desde 2018, com a extinção do Ministério da Cultura também, e a total ausência de políticas públicas para a promoção do trabalho cultural direcionados à cultura, foi totalmente extinto, né? Então, em 2020, a gente teve algumas ações mais generalistas para manter alguma relação, mas de trabalho ou de sustentação, para que se não extinguisse de modo geral, mas não alcançaram a maior parte dos músicos durante a pandemia. Teve também, nesse período, a Lei Aldir Blanc, né, com um importante paliativo, mas também foi bem no final da minha última onda, não consegui captar, né? Mas também pesquisando e conversando com algumas pessoas, também atingiu muito poucos artistas, né? A Lei Paulo Gustavo, depois, né, conseguiu atingir mais artistas, que agora ela é mais efetiva e tende a permanecer no longo prazo. E, basicamente, né, o fortalecimento dos órgãos, né, como a Ordem dos Músicos, a União Brasileira dos Compositores e Sindicatos de Música, é algo muito importante para essa relação profissional, porque a gente não tem informação, a gente não tem dados em nível de Brasil, né? Então, a gente observa países como a Espanha, por exemplo, que a maior parte do seu PIB é baseado no turismo, né? E o turismo e cultura está muito relacionado a isso, e de modo muito sustentável, né? A gente precisa ter políticas públicas direcionadas para a promoção do território. A melhor forma de promoção do território é a base de exportação cultural, né? Por exemplo, pessoal, isso eu aprendi quando eu fui trabalhar na Secretaria de Turismo. Depois do filme O Senhor dos Anéis, que foi gravado na Nova Zelândia, ela entrou na rota turística mundial. O pico turístico foi tudo lá para cima. Todo mundo quer ir para lá conhecer aquelas paisagens. Maior forma, né, de promoção do destino sobre todos os aspectos, né, até de captação de investimentos exteriores, mostrando o que você tem nesse território, qual a cultura, qual é a imagem, qual é o ambiente, tudo que a gente tem relacionado a esses pontos. Mas aí, Jonas, é uma coisa que eu acho muito legal, eu tenho assistido muito Netflix, essas coisas aí, muito espanhol, e aparecem umas paisagens muito bonitas, umas arquiteturas muito legais. Eu falo, nossa, mas que bacana, que vontade de conhecer. Daí a gente vê um filme brasileiro, é só favela, só desgraça, só coisa daí, não tem vontade, a gente, assim, nós como telespectadores, não temos vontade nenhuma de visitar umas coisas assim, meio deprê, entendeu? Então, essas são umas coisas assim que é interessante mesmo, sabe? É sobre a expressão daquilo que você tem no O que me chamou meio. muita atenção foi essas questões de arquitetura, mesmo. Uhum. Né? Pô, cada casa bem feita, tal. E nesse número de filmes que eu tenho assistido, só um chamou muita atenção aqui no Brasil, que pareceu uma coisa muito bacana, foi aquele Mecanismo, aquele filme, que é a casa do Marcelo Odebrecht, meu. Daí mostra uma coisa
pô, uma casa foi feita até em Curitiba, a filmagem. Nossa, uma coisa muito legal, assim, que mostra o design, a arquitetura, tal, né? Eu acho que é uma coisa que a gente devia estimular mesmo. E de paisagens maravilhosas que nós temos no Brasil, né? Não ficar vendo só as coisas ruins, sim, que tem uma coisa assim, tem um monte de arquiteto super famoso, o próprio agora, o Burle Marx, que é uma sumidade na área de paisagismo, sabe? Essas coisas que a gente tinha que pensar em melhorar a nossa imagem, tanto para o público interno, tirar aquele título de vira-lata, né? E para o público externo, porque realmente, você falou do Senhor dos Anéis e várias outras, assim, que eu acho que dá vontade de ir e visitar, porque é uma imagem muito bacana, né? Por exemplo, a nossa política de produção cultural é zero. Zero. Né? A gente não tem. Né? Então, a gente tem grupos de teatro. Hoje a gente está fazendo, em Belo Horizonte, até eu estava na Secretaria de Turismo, fiz parte dessa organização, que é o BH Film Commission. São incentivos para que se venham para Belo Horizonte produzir curta-metragens, filmagens, e você vai, a partir disso, mandar para qualquer lugar do mundo, aquelas imagens daquele território. Né? Pensando na produção musical, não é diferente. Né? Então, você manda para outros lugares do mundo, lugares remotos do mundo, informações do que existe aqui, que talvez seja muito diferente daquela informação que chega lá. Chega num lugar infestado de macacos, por exemplo, né? E você vai conversar com um gringo, é verdade que tem macaco na rua? Né? Coisas assim, né? Então você traz essas informações, né? Então, por exemplo, vou usar um exemplo que faz parte do meu cotidiano, que é o Sepultura. Não tem artista no Brasil com os números internacionais que o Sepultura, nem Tom Jobim, né? Nem Chitãozinho Chororó, nem Anitta. A Anitta está chegando com alguns números agora, mas eles são muito incipientes. Meio forçado até, né? Meio forçado, né? Então a gente não tem números tão grandes quanto eles. Né? Teve alguns que tipo zero. Né? Então foi, tipo assim, quantos a gente poderia ter, né, agora? Né? Só devagando, né? Se a gente pudesse ter uma organização setorial e aproveitamento desses talentos que são natos. E né? é exatamente o que você fala, né? A questão cultural tem um impacto de número de empregos, né? Você olha assim, né? No final do filme, aquela quantidade de catering, motorista, desde os atores principais até as câmaras. Nossa, um negócio assim interessantíssimo se tivesse um planejamento, né? Só que é aquela coisa, em um país como o nosso, né, com tantas desigualdades, fome, por vezes a gente não coloca isso como prioridade. Né? E eu, como pesquisador de economia da cultura, vamos priorizar o combate à fome, vamos priorizar o combate à fome. Né? Mas, sobretudo, é uma alternativa de desenvolvimento sustentável, produção cultural. Né? E com grande potencial de organização setorial, de tentar fazer políticas públicas específicas para determinados públicos, né, para determinadas áreas. Por exemplo, eu peguei uma fatia do trabalho artístico, né, e a partir desse ponto organizar esse setor e a gente conseguir ter arrecadação, produção, né, enfim, tem uma série de cadeias que a gente consegue alimentar a partir disso. Bem, é isso, pessoal. Muito obrigado. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Não. Só